Vamos agora começar nossos estudos sobre as funções. Trabalhar com funções. Vamos ver a parte teórica, nossos exercícios de aplicação, beleza? Então vamos lá, funções. O que é isso na matemática? Vamos lá, passo a passo, bem direitinho para você. Prefiro começar com um quadrinho branco, tá bom? Aí depois a gente vai passar a parte aqui número 1, definição. Show de bola? Pode ser? Vamos lá, um quadro branco. Imagina que eu tenho uma relação matemática qualquer. Sei lá, vamos botar y igual a 2x mais 1. Isso é uma relação matemática, concorda? Uma expressão matemática envolvendo duas variáveis x e y. Aonde para cada valor de x, eu vou achar um valor de y, concorda? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tivesse um conjunto que eu vou chamar de conjunto A, tá? E aqui eu tivesse um outro conjunto que eu vou chamar, por exemplo, de conjunto B de bola. Ok? Vamos supor aqui que eu tivesse 4 valores. 1, 2, 3, 4. Tá? Esse conjunto A, para mim, vai representar os valores que eu vou atribuir à variável x. Então, o que é o conjunto A? O conjunto A são os números, né, valores numéricos que eu vou atribuir à minha variável x. Então, por exemplo, quando x for igual a 1, qual seria o valor da variável y? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o conjunto B será o conjunto que vai representar para a gente os valores da variável y. Então, quando x for igual a 1, y é 3, né? Então, vem para cá, 1 leva o 3, beleza? Quando x for igual a 2, os valores de x estão dentro do conjunto A, e os valores que eu vou obter de y estão no conjunto B. Quando x for igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, y vale 5, né? Os valores de x estão dentro do conjunto A, os valores de y estão dentro do conjunto B. Quando x é 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, y é 7. Quando x é 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, y é 9, né? Então o que está acontecendo? Eu estou calculando os valores de y em função, olha o nome, em função dos valores que eu atribuo a x, concorda? Para cada valor de x eu tenho um valor de y correspondente. Então vou colocar aqui uma letrinha F de função, ou seja, o que significa isso? A setinha está do A para o B. Eu estou calculando os valores de y em função, a letra F, dos valores que eu atribuí à variável x. A variável x, os valores da variável x estão aqui dentro do conjunto A, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. E os valores que eu estou encontrando para a variável y estão aqui dentro do conjunto B. Para x igual a 1, y é 3. Para x igual a 2, y é 5. Para x igual a 3, y é 7. Para x igual a 4, y é 9. De acordo com essa relação matemática de y em relação a x. Y calculado em função de x. Y é igual ao dobro de x mais 1. Beleza? Se eu colocar essa aqui, por exemplo, um x igual a 5, por exemplo, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11, y seria 11, né? Teria uma flechinha do 5 até o 11 aqui, por exemplo. Né? Tudo bem? Coloquei 4 valores aqui só para exemplificar. Tá bom? Então, eu estou calculando os valores de y em função dos valores que eu estou atribuindo a x. Tá bom? Tudo bem com isso daqui? A partir desse meu exemplo numérico, eu vou definir o que é uma função, uma linguagem mais matemática, uma linguagem mais técnica. Tá? Então, vamos apagar isso aqui. Nosso y igual a 2x mais 1. E já podemos ir para esse quadro aqui. Qual é a definição técnica de função? Dados os dois conjuntos A e B, né? Que foram aqueles nossos dois conjuntos, né? O A e B, né? Vou até botar aqui de novo para você ver. 1, 2, 3, 4. Né? E aqui os valores 3, 5, 7, 9. Não foi isso? 3, 5, 7, 9. Onde a relação matemática entre os conjuntos A e B era essa, y igual a 2x mais 1. Né? Ou seja, y é calculado em função dos valores que eu atribuí a x. Então vamos lá. Dado os conjuntos A e B, que foi esse meu exemplo aqui, uma relação F de A e B, nesse meu exemplo, qual é a relação F de A e B? Essa aqui, y igual a 2x mais 1. Uma relação, como o nome já diz, que está relacionando os elementos do conjunto A com os dos elementos do conjunto B.
recebe o nome de função. Então essa relação que recebe o nome de função, sem somente ser, somente nesse caso que eu vou falar, para todo x pertencente ao conjunto A, né? Eu já falei que os valores de x pertencem ao conjunto A, existe só um y pertencente ao conjunto B. Esse Ezinho aqui significa pertence, tá? Então olha só, para todo, são palavrinhas mágicas, para todo x pertencente ao A, existe só um y pertencente a B. Todo x tem que estar associado a só um y. Vamos ver se esse exemplo aqui bate com essa definição. Eu estou usando todo x aqui, todos os elementos do conjunto A? Estou usando todos os elementos do conjunto A, que são os valores de x. Para todo elemento do conjunto A existe só o y? Sim. Para esse cara aqui só tem um y associado, só um, que é o 3. Para esse aqui só tem um y associado, que é o 5. Para esse aqui só tem um y associado, que é o 7. Para esse aqui só tem um y associado, que é o 9. Então, para cada x que eu tenho aqui dentro, ou seja, para todo x, só tem um y associado. Então, essa relação y igual a 2x mais 1, eu posso dizer que é uma função. Tá? Ok? Vamos ver esses exemplos aqui. Vai ficar mais claro, não está muito claro, vai ficar mais claro ainda. Imagina que aqui sejam os conjuntos AB, né? Ó, AB, aqui também é AB, aqui é AB, AB e AB. Só que a única diferença é que aqui, né, essa aqui também é uma relação matemática entre A e B, uma função, né, aqui, ó, Fzinho aqui, tá? Nem vou colocar esse Fzinho aqui não para não confundir, para não ficar muita letrinha, tá? Mas tem um Fzinho de função aqui, tá? Mas não vou colocar essa letrinha F. A única diferença é que naquele meu exemplo anterior, y igual a 2x mais 1, eu dei a relação matemática e coloquei números. Aqui não tem uma relação matemática. Suponha que seja uma relação matemática qualquer, tá? Y igual a 3 vezes x ao quadrado menos 1. Y é igual a 2, y é igual a 10x menos 7, sei lá. Uma relação matemática qualquer entre os conjuntos A e B. E essas bolinhas pretas aqui em negrito seriam números, tá? Imagina que isso aqui seja um número qualquer. Aqui pode ser 7, aqui pode ser 11, não interessa. Existe uma relação matemática qualquer que está levando os valores de x que estão dentro do A até os valores y que estão dentro do conjunto B, ok? Então está bem genérico aí, está bem genérico. Será que essa relação aqui, né, entre esses números que estão aqui e esses outros aqui, essa relação matemática entre A e B, isso é uma função? Não interessa, está bem abstrato que eu falei, né? Está bem abstrato. É, porque para todo x que está aqui tem só um y. Exatamente, esse exemplo aqui é exatamente aquele exemplo que eu passei para vocês. Y igual a 2x mais 1, né? Exatamente aquele exemplo, y igual a 2x mais 1 que já analisamos. Ok. Vamos ver esse daqui. Será que isso aqui é uma função? Será que para todo x existe só um y? Vamos ver. Para esse x aqui pode ser um número qualquer, sei lá, 8, 10, 7, não interessa. Tem só um y, essa bolinha aqui. Para todo x significa para cada x, né? Tem que usar todo x. Para cada x eu tenho que ter um y. Tá. Então, para esse x aqui só tem um y. Para esse x aqui também só tem um y com essa bolinha, concorda? Só tem uma flechinha levando esse x a esse y aqui. Para esse x aqui também só tem um y, só tem uma flechinha levando esse x a esse y. Para esse x aqui também só tem esse y. Só tem uma flechinha levando esse x a esse y. Então isso aqui é uma função. Note que esses dois conjuntos aqui são diferentes, mas ambos são funções. Ambos são funções. Beleza? Ok? Tá? Como se eu tivesse, por exemplo, aqui, um exemplo prático aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, AB, y igual a x ao quadrado, uma relação matemática, né? Aqui, por exemplo, poderia ser 2, aqui menos 2 e aqui 3. Vamos lá, quando x é igual a 2, qual seria o valor de y? 2 ao quadrado, 4. Então, vamos botar desse lado aqui, senão a flechinha. Vamos botar aqui 2 menos 2, 3. Para x igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Y é 4, viria para cá, né? Para x igual a menos 2 ao quadrado é 4 também, ó. Menos 2 ao quadrado é 4 também. Nesse caso aqui, ó. Menos 2 ao quadrado é 4 também. Quando y é igual a 3, 3 ao quadrado é 9. Y igual a 3 não, perdão. Quando x é igual a 3, 3 ao quadrado é 9. O y é igual a 9. Eu vou para cá. Tá vendo? Seria um exemplo disso daqui. Isso aqui seria uma relação matemática. A função é, porque para todo x só tem um y. Quando x é igual a 3,
Só tem um y, que é 9. Quando x é igual a menos 2, só dá um y, que é 4. Não tem como. Quando x é igual a menos 2, só gera um y, que é 4. Não tem como você colocar x igual a menos 2, o y dá 15. Não tem como. Impossível. E quando x é igual a 2, só dá um y, que é 4. Acabou. Então é função. Para todo x só tem um y. Beleza? Isso é função sim. Aqui seria um exemplo numérico dessa, por exemplo, dessa expressão matemática aqui. Tá? Aqui também seria a função? Seria, por quê? Para todo x, para cada x tem um y. Para esse x só tem um y aqui. Para esse x só tem um y. Para esse x só tem um y. Ué, e esse cara aqui que sobrou? Problema dele. Problema. Esse aqui é um elemento que pertence ao conjunto B, mas que está fora dessa relação matemática. Tudo bem, mas é a função. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É um elemento que pertence ao conjunto B, mas que está fora aqui dessa relação matemática. Para todo x tem um y. Para todo x tem esse y. Para todo x tem só um y. Melhor dizendo, para todo x aqui só tem um y. Tudo bem que tem esse cara aqui fora? Beleza. Ok. É como se aqui, né, fosse grau de parentesco e aqui fosse, sei lá, empregada doméstica. Está dentro da sua casa, mas está fora de uma relação de parentesco. Tudo bem? Mas está dentro da sua casa, está aqui dentro. Ok? Beleza? Então é função. A função. Cuidado com esses dois aqui. Cuidado com esses dois aqui. Então, aqui, se você quisesse, até poderia colocar a letrinha F aqui, para dizer que isso aqui é a função, né? Tá? Só para ficar bonitinho. Ok. Agora vamos ver aqui. Será que essa relação matemática entre x e y, né? Entre os elementos dos conjuntos A e B, é uma função? Não. Está fora dessa regra. Isso aqui é uma relação matemática entre A e B, porém não é função. Nem toda relação matemática entre x e y é uma função. Tá? Nem toda relação matemática entre x e y é uma função. Beleza? Agora vamos ver por que ali não é a função. Por que não é a função? Olha só. Para todo x tem um y? Não. Para todo x tem que ter todo x. Aqui tem um x que está fora. Eu não usei esse x, não pode. Não pode. Para todo x, não pode. Não é função. Não é função. Tá vendo? Ok? Não é função. Porque você tem que usar todos os elementos do conjunto x. Aqui tem um x que está fora. Para todo x você usou todos os elementos do conjunto A? Não. Então, para ser função, primeira dica, tem que sair flechinha de todos os elementos que estão no conjunto A. Tem que sair flechinha de todos os elementos que estão no conjunto A. Se falta uma flechinha daqui, já não é a função, porque tem que ser todo. Você tem que usar todos os elementos do conjunto A. Tá? Que são os valores de x. Então não é a função. E essa daqui é uma função? Não. Por quê? Outra regrinha, tem que ter um só y para cada x. Aqui você usou todo x? Usei. Vamos lá, esse x aqui só tem um elemento y associado a ele. Beleza. Esse elemento x aqui também só tem um y associado a ele. Beleza. Esse elemento x só tem um y associado a ele. Beleza. O que vai complicar é esse cara aqui. Esse x aqui tem esse elemento y e também tem esse elemento y, ou seja, esse elemento x aqui tem dois elementos y associados a ele. Não pode. Não pode. Para esse x aqui tem dois y diferentes. Não pode. Não pode um mesmo x gerar dois y diferentes, tá vendo? Tem flechinha para essa bolinha, para a primeira bolinha, flechinha para a segunda bolinha. Não pode. Isso pode, flechinhas diferentes convergindo para um y pode, que já vimos. Agora, saindo de um único y e abrindo para... Saindo de um único x e abrindo para dois y, não pode. Tá? Quero que vocês comparem esse com esse. E depois compara esse com esse. Sobrar o y pode. Não pode sobrar o x. Sobrar o elemento no conjunto B pode. Não pode sobrar o elemento no conjunto A. Então compara os dois, porque tem que usar todo x. Tá? E aqui você não está usando só um y
para esse x você tem dois y associados. Não pode, tá bom? Não pode, aí já começa a ter problema, tá? Então, eu acho que com esses gráficos aí, você vai conseguir ver direitinho a definição de função, tá? A definição de função, beleza? Então essa é a definição de função, acho que graficamente ajuda a você entender essa definição, tá? E aí, vamos ver a notação das funções, quer dizer, como é que a gente trabalha, como é que a gente escreve essa coisa. Por exemplo, aqui, você pode escrever assim, ó. Você tem uma função entre dois conjuntos A e B, quer dizer, de A para B, não era isso? De A para B, que a gente viu? Né? Dois conjuntos de A para B, onde o Y é igual a uma função de x. Esse y igual a f de x, como é que você vai ler? Não é f vezes x, não. Não é vezes não. Y é igual a uma função de x. Seria assim, por exemplo, que é igual a 3x mais 1. Tá? Então, y é igual a uma função de x, ou seja, uma função que associa a cada x do conjunto A, um y do conjunto B. Tal que y é igual a 3x mais 1. Então, o y é igual a uma função de x. Tá? Então, aqui, novamente, aqui você lê y é igual a uma função de x que é igual a 3x mais 1. Ou você escreve y igual a 3x mais 1. Também pode. Também pode. Não tem problema nenhum. Tá? Então, você pode escrever assim. Ó. Você pode escrever assim, a maneira, ó. X é uma função de A em B, aonde para todo x te leva a função de x, que seria o y, 3x mais 1, por exemplo. Você pode escrever assim, tá? Você pode escrever assim também, ó. Tem várias notações. A flechinha B, ou escrever y igual a f de x, tudo bem? Também pode escrever assim, né? Tal que, ó, você tem uma função de A em B, tal que y é igual a uma função de x, que pode ser igual a 3x mais 1, pode escrever assim também, tá? Tudo bem? Geralmente aqui você coloca uma perninha, tá? Aqui não coloca, aqui coloca só uma notação, não vai implicar em nada, é só geralmente se faz assim. Aqui você não coloca uma perninha, aqui você coloca uma perninha, nada demais, tá? Aqui você pode colocar de tal maneira que aqui a sua função, a 3x mais 1, como está aqui, ou que vai ser igual aquele meu exemplo, y igual, a função é igual a 2x mais 1, né? Ou como está aqui, que é igual a x ao cubo, ok? Aqui também, ó, y igual a x ao cubo, y igual a 2x mais 1, tanto faz você escrever y ou escrever f de x. Então você pode escrever y igual a 3x mais 1, y igual a x ao cubo, ou y igual a f de x, que é igual a x ao cubo, ou seja, y é uma função de x, da maneira que essa função é igual a x ao cubo, né? Para cada valor de x, você tem um valor de y. Se x é 2, 2 ao cubo, isso é 8, por exemplo, tá? Então, a notação das funções a gente escreve dessa maneira aí, tá bom? A gente também pode escrever assim. Em vez de ser os conjuntos A e B, eu posso escrever assim, por exemplo, conjuntos reais para os reais, onde o conjunto A é o conjunto real e o conjunto B também é o conjunto real, tal que essa função seja igual a 2x mais 1. Conjuntos reais são todos os números que nós conhecemos, né? Tá bom? Podemos escrever assim também. O conjunto A, por exemplo, pode ser números naturais, que leva ao conjunto B números naturais. Então essa relação aqui, só estou trabalhando com números naturais, são os inteiros positivos, 0, 2, 4, não entra números negativos. Só números positivos. Por exemplo, tudo bem? Pode ser assim também, ó. Z e N, ou seja, o conjunto A, os valores de x são números inteiros. Então os valores de x pode ser qualquer número, positivo, negativo, mas eu só posso extrair os valores y positivos, porque é de Z em N, tá? É de Z em N. Ok? Então, por exemplo, x igual a 2, x igual a menos 2, x igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, y é 5. X igual a menos 2 eu posso usar? Até poderia. Vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3, mas não vai gerar o y, menos 3 não pode. Tá? Menos 3 não pode, por exemplo.
ok? Ou poderia ser N em Z, tanto faz, enfim. O que eu quero dizer é que os conjuntos A e B podem ser, eu posso atribuir conjuntos numéricos a eles, tá? Conjuntos numéricos a eles, tudo bem? Aí você vai ter que descobrir que valores de x eu posso usar no conjunto A, que valores de x eu posso usar no conjunto B. Porque se o cara está dizendo que o conjunto A é formado somente por números naturais, não pode entrar no conjunto A números negativos, por exemplo. Tudo bem? Já se ele falar que o conjunto A é o conjunto dos números reais, aí pode usar qualquer número. Os números reais representam quaisquer números, né? Frações, números positivos, negativos, o que seja. Tá bem? O que seja. Então aí é o que nós chamamos de notação das nossas funções. Tá? Das nossas funções. Então, eu acho que com essa definição de função e com as notações, eu acho que já dá para você entender, né, justamente a definição e cuidado quando não for função, né? Quando não for função. Às vezes pode cair alguma questão de trabalho com a possibilidade de não ser função. Tudo bem? Ok? Deixa eu só botar aqui um quadrinho branco. Vamos supor que eu tivesse essa notação de função. Olha, eu tenho reais, conjunto A é o conjunto dos números reais, tá? E o x corresponde à relação matemática entre x e y, essa daí. X é igual a função de x, que é igual a y é igual a 2x mais 1, ou seja, nossa relação matemática é essa. Y é igual a 2x mais 1, ou podemos escrever y é igual a f de x, que é igual a 2x mais 1, ainda em notação das funções, tá? Vamos lá, como é que a gente pode escrever? O que significa? Olha só, vamos lá. Quando x for igual a 0, x for igual a 1, x for igual a 2, qual seria o valor de y? Vamos lá. Qual seria o valor de y? O valor de y vai ser quando x igual a 0, né? X igual a 0, 2 vezes 0, 0, y igual a 1. Quando x for igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Y é 5. Perdão, quando x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. X é 3, né? Aqui que é 5. Quando x for igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Beleza, ok. Como é que a gente escreve isso uma notação de função, né? De funções. A gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever assim. Em vez de colocar x igual a 0, eu posso colocar f de 0. O que significa f de 0? É o valor da função quando x é igual a 0. F de 0 significa o valor de y quando x é igual a 0. F de 0 é 1. A gente pode escrever assim, tá? Ok? Então a gente pode escrever assim. Ou eu escrevo desse jeito ou assim. Então f de 0 é igual a 1. O que significa f de 0? O valor de y quando x é igual a 0. Quando x é igual a 1, é igual a 3. Escreve isso em notação de funções. Podemos escrever assim. F de 1 é 3. Quer dizer, o que é f de 1 igual a 3? Eu coloco x igual aqui. É o valor de y quando x é igual a 1. É o valor de y calculado em função de x igual a 1. Que dá 3. Né? X igual a 2 e tudo dá 5. Realmente, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Não escrevendo uma notação matemática, uma notação de funções, f de 2 é 5. F de 2 é 5. E se eu colocar o x igual a 2, isso dá 5. Né? Tudo bem que eu posso trabalhar até com números negativos, né? Posso trabalhar até com números negativos, sem problema nenhum. Por exemplo, o x pode ser igual a menos 3. Quem seria o valor de y? Quando x é igual a menos 3, 2 vezes 3, menos 6, mais 1, menos 5. Né? Então, f de menos 3 é igual a menos 5. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 1, menos 5. Tudo bem? E aqui, ao dizer que a função é de reais em relação aos reais, quer dizer, meu conjunto A é o conjunto dos reais, ou seja, eu posso colocar qualquer valor para x, positivo, negativo, fração. E o meu y também, é o conjunto dos reais, né? É o conjunto dos reais, serve para qualquer valor de y. Tá bom? Então está aqui essa maneira de você escrever
essa relação matemática x e y é uma relação mais formal em termos de notação de funções, usando esse tal f de x. Beleza? Ok? Bom, então como eu já falei, nessa primeira parte, nós definimos o que é uma função, né? O que é uma função matematicamente falando, e como é que nós escrevemos tudo isso em notação das funções, tá? Vamos trabalhar daqui a pouco com domínio, o que é o domínio de uma função, o que é a imagem de uma função, beleza?